Olá, seja bem-vindo de volta, dia 1º de fevereiro, 9h03 da manhã, e está no ar o Bom Dia Jacareí. A gente começa trazendo a você os números da Covid-19 aqui no município. Até o momento temos 9.000, pedi para o pessoal colocar arte, até o momento temos 9.360 casos confirmados. Desse total, 8.586 já se recuperaram, notícia boa. Ainda aguardam o resultado do exame 5.535 pessoas e, infelizmente, até aqui já são 241 óbitos. Em relação ao tratamento hospitalar, os números caíram um pouco, mas continuam alarmantes. Dos casos confirmados, são 42 internações, sendo 17 em UTI, e dos casos suspeitos, são 21 pessoas internadas e 5 estão na UTI. Lembrando que os números são atualizados de segunda a sexta-feira nos canais de comunicação da Prefeitura e também aqui na TV Câmara Jacareí. Hoje o Bom Dia começa recebendo o prefeito Izéias Santana, lembrando que a gente está a uma distância segura aqui no nosso estúdio, mas por precaução, justamente para nos proteger, o prefeito continua usando máscara e a gente, claro, vai tratar de assuntos como vacinação, obras do CAF e também regularização fundiária. Bom dia, prefeito, seja bem-vindo. Bom dia, Leiliane, bom dia a todos os ouvintes da TV Câmara. A gente começa, né, prefeito, claro, falando da Covid, a gente acabou de ver os números, e eu queria que o senhor desse um panorama para a gente de como está a situação, né, de ocupação hospitalar, que a gente viu que cresceu significativamente do final do ano para cá, caiu um pouco essa semana, que bom, mas eu queria que o senhor desse um panorama de como está essa situação. Olha, nós temos que acompanhar a evolução da ocupação em todo o vale, não só na cidade, como em todas as regiões. As regiões de São José dos Campos, Vale Histórico e Litoral são as três que estão apresentando o melhor índice de ocupação de UTI, que é o critério que tem definido a classificação. Então, nós já estamos abaixo de 75%. Isso é um dado alentador. Mas as regiões de Taubaté e Guaratinguetá ainda estão próximo de 80%. 77% para ser mais exato. Então, até quinta-feira, nós teremos que fazer um esforço para que, com o isolamento e com outras medidas de ampliação dos equipamentos já anunciados pelo governo e esperamos que implementados bem rápido, nós possamos voltar à fase laranja, que é a mais adequada para todas as atividades, mas uma fase que não deve esconder a preocupação com o aumento do número de contágio. Um dado local é relevantíssimo. Até o mês de novembro, nós tínhamos em média 1.000 diagnósticos por semana. Desses 1.000 diagnósticos, positivos não passava de 20%. Era 130, 150 por semana. Em janeiro inteiro, por semana, nós batemos 2.000 diagnósticos. Mais de 2.000, chegamos a ter 2.500 na terceira semana de janeiro, ou seja, pessoas com sintomas e, por incrível que pareça, desses quase 40% positivo, por isso que os números assumiram assim um crescimento estratosférico. A nossa sorte é que ele não tem vindo muito letal, não tem atingido muito a população mais vulnerável, diferente dessas novas modalidades que estão contaminando o norte do país, que são muito mais letais. Então, por enquanto, a gente não tem ainda muitos casos na nossa região do vírus, da nova configuração que está tomando conta, infelizmente, do norte do país. A gente fala muito dessa preocupação, a gente tem uma notícia boa, claro, nesse cenário, que a vacina chegou inclusive a Jacareí, já foram vacinados muitos profissionais da área da saúde. Queria que o senhor falasse também para a gente quantas doses já recebemos, qual que é a previsão. Claro que a gente precisa primeiro da segunda dose para quem já tomou a primeira. Como é que está esse panorama, prefeito? Nós recebemos 5.300 doses, nós temos 5.300 e poucos profissionais da saúde, e aí é um conceito bem amplo. O Ministério da Saúde elenca, relaciona todos os profissionais que são vinculados à saúde, não é profissional de ponta apenas, é todo para o serviço funcionar. Para o serviço de saúde, público e privado funcionar, há necessidade de muita gente envolvida. Atividade fim e atividade meio. Então, todos esses profissionais que contribuem, trabalham direto ou indiretamente para a saúde municipal, pública e privada,
devem ser tratados inicialmente. Quem já andou de avião sabe que lá tem um recado, né? Se acontecer algum problema, antes de colocar a máscara no colega, coloque primeiro em você. Então, nós precisamos de profissionais da saúde. Não só quem está à frente da pandemia, mas também em diversas áreas. Olha, essa pandemia tem provocado tanto afastamento por contágio, é a categoria que mais tem sofrido contágio, bem acima da média do resto da população, afastamento por parentes, por amigos, por pessoas da família, que até 2019 nós mantínhamos a atenção básica com um número de profissionais, número suficiente. Em 2020, ficamos em média com 60%. Este ano, nós estamos apenas com 30% dos médicos. Muitos afastados, muito não querendo trabalhar no serviço público, se protegendo. Então, por isso, o esforço para vacinar todos. Nós já estamos terminando essa semana e, em razão de vários profissionais trabalharem também em São José, em outras cidades, foi possível, desta primeira dosagem, que só era suficiente para os profissionais da saúde, reservar para outras atividades importantes, como os idosos em asilos, já fizemos a vacinação de todos, e esta semana vamos começar dos idosos acamados. Há uma perspectiva de que até o final da semana chegue mais uma dosagem. Com isso, nós vamos planejar para, a partir de segunda-feira, os idosos. De qual faixa etária? Aquela que couber no número das doses vindas para a cidade. A gente imagina que seja possível vacinar todos maiores de 85 anos. Nós precisamos saber exatamente quantas doses virão para definir a faixa etária. E assim vamos avançando. Mas há um alívio muito grande. Todos os profissionais de saúde poderão ser vacinados com essas 5.300 doses que recebemos. Só uma ressalva importante, o senhor disse que da importância, né, que todo mundo sabe, está ciente que os profissionais da linha de frente, eles precisam de fato tomar a vacina primeiro. A gente teve uma situação, posso colocar assim, de controvérsia, né, porque a vice-prefeita, que também é secretária de saúde e também é médica, foi a segunda pessoa vacinada. Queria só que o senhor esclarecesse de forma rápida o porquê da importância da doutora Rosana Gravena também ter sido vacinada. Olha, todos os profissionais que dirigem a Secretaria de Saúde, em especial a secretária adjunta, os diretores, estão em todos os ambientes, frequentam, estão presentes, têm que estar lá. Então, é natural que quando nós fomos vacinar a Santa Casa e também a unidade de referência, eles que frequentam esses ambientes precisavam ser vacinados. E havia também uma desconfiança de determinados segmentos de que a vacina vinda da China não era eficiente, não era segura. Então, nada melhor que a profissional médica que está à frente da campanha de vacinação ser vacinada para demonstrar que não há nenhum motivo de ter receio de nada. Além de ela poder ser vacinada, esse testemunho público é importante para afastar essa descrença na segurança, na eficácia da vacina. Daqui a pouco a gente volta a conversar com o prefeito. Adotando os protocolos da fase vermelha do Plano São Paulo, a Câmara Municipal voltou a fechar as portas para o público e as visitas aqui nos gabinetes e também nas dependências da Casa Legislativa devem ser previamente agendadas. A Câmara de Jacareí vai adotar as regras da fase vermelha do Plano São Paulo para serviços da administração pública. Entre as medidas estão a redução da circulação de pessoas nas dependências do prédio do Legislativo, que vai estar com os portões de acesso ao público fechados, e a entrada de pessoas aos gabinetes dos vereadores, apenas com agendamento prévio. Os gabinetes poderão receber somente 2 munícipes por vez. Esses novos protocolos foram publicados na forma de um ato da mesa diretora, em conformidade com o decreto do prefeito Isaías Santana. Isso porque há um forte aumento no número de casos e de mortes causados pela Covid-19 na cidade. Para o presidente do Legislativo, tais medidas visam proteger tanto os funcionários da casa como os demais cidadãos.
Na realidade, a gente está seguindo, né, o decreto do prefeito, né, que todo o serviço público, né, está na faixa vermelha, e a gente também seguindo para isso, né? Eu acho que é para preservar vidas, né? A gente está vendo aqui, Jacareí mesmo, aumentando muito o número de infectados sobre o Covid, né? São José dos Campos está todo no vermelho, na faixa vermelha, né? E aqui em Jacareí a gente preferiu também entrar na faixa vermelha justamente para isso, né? Quem entrar na Câmara terá a temperatura corporal aferida e será questionado sobre suspeitas de gripe comum ou Covid-19 recente. E como forma de maior proteção, a Câmara passa a adotar o teletrabalho a algumas categorias de servidores, como os maiores de 60 anos, gestantes e portadores de doenças respiratórias crônicas, por exemplo. Para o secretário administrativo da Câmara, o objetivo é dar mais segurança a todos. Ele tem por objetivo cumprir o decreto municipal que foi publicado no sábado, dia 16, que colocou a administração pública municipal na fase vermelha do Plano São Paulo de prevenção à pandemia. Então, nós fizemos alguns ajustes nos nossos regulamentos e editamos esse ato para adequar as exigências de vigilância sanitária e saúde para que a gente possa preservar aí, não só a saúde dos nossos colaboradores internos, né, mas também do público que procura a Câmara Municipal através dos gabinetes parlamentares. Para agendar um horário com o vereador, basta ligar no 3955-2200, de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã até às 5 da tarde, e informar qual parlamentar você deseja visitar. Cada secretaria da Câmara ficou de fazer uma revisão do seu quadro de servidores, de forma a adequar a jornada de trabalho de acordo com a característica do serviço e também da condição de cada um, né? Temos algumas pessoas aí no grupo de risco, então dentro do possível pode ser autorizado um trabalho à distância ou um revezamento de jornada entre as pessoas do mesmo departamento. Porque queira assim ou não, né, a aglomeração é muito grande, né? E nesse momento a gente sabe que no final do ano as pessoas abusaram um pouco, né? E aumentou muito aqui o número aqui em Jacareí. E a gente está fazendo isso justamente para isso, né? Preservar a vida das pessoas, né? Preservar a vida dos trabalhadores aqui da Câmara. A gente volta a conversar com o prefeito. Na semana passada, aconteceu uma manifestação aqui em frente à Câmara, em frente à Prefeitura, de donos e também pessoas que trabalham em bares e restaurantes para justamente pedir a reabertura desses estabelecimentos. Prefeito, a gente sabe que toda a nossa região está na fase vermelha, que é um decreto via governo do estado, né? Queria que o senhor colocasse o posicionamento, o que cabe ao poder municipal diante dessa situação. A gente entende que é muito difícil para quem tem bar, para quem tem restaurante, para sobreviver nessa fase tão crítica, mas como que funciona, né? Qual que é o poder que cabe aqui ao Executivo Municipal? Olha, entre março e maio do ano passado, nós tivemos vários embates. Eles foram pacificados no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que os municípios só podem estabelecer regras mais restritivas. Restritivas no tocante a atividades econômicas, no tocante à liberdade de ocupar espaços e protetivas da saúde e da vida. Então, esse é o espaço que o município pode estabelecer alguma regra diferente. Se não for mais restritiva e protetiva à saúde e à segurança das pessoas, deve prevalecer as regras fixadas pelo governo do estado. Além deste seu entendimento do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal de Justiça de São Paulo, em Jacareí há uma ação civil pública movida pela Defensoria Pública, na qual a juíza da Vara da Fazenda Pública deu uma liminar, nos vinculando às decisões tomadas pelo governo do estado. Então não há espaço nem possibilidade alguma do prefeito do município decidir em contrariedade ao que foi estabelecido no Plano São Paulo, aprovado pelo governo do estado, a não ser que ele queira restringir mais ainda, e eu entendo que não seja o caso, porque não é possível, e sempre defendi isso, que a norma vala só dentro do município. O vírus não respeita limites municipais. Esse movimento é válido, os interesses são legítimos, mas não podem ser dirigidos ao prefeito. Eles precisam ser dirigidos por intermédio das entidades representativas das diversas categorias a quem participa da definição dessa política no governo do estado, em especial a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, as secretarias que são interfaces da sociedade civil com o governo. Então,
comerciantes, todos aqueles que discordam das regras do Plano São Paulo, devem procurar suas entidades de classes estaduais para que elas façam esse diálogo que tem que haver com o governo do estado, que é quem estabelece as regras. Os prefeitos, infelizmente, aqueles que teimam em fixar regras diferentes, acabam respondendo a processo e acabam tendo que retornar. Já aconteceu agora, recentemente, em Aparecida, aconteceu em Taubaté, já tinha acontecido em São José dos Campos, enfim, não vale a pena ficar nessa lenga-lenga. As regras são essas, queira ou não, concorde ou não, somos obrigados a acatar aquilo que for definido pelo governo do estado no Plano São Paulo. Infelizmente, nos últimos dias a gente tem sentido um calorão, né? E por isso a praia tem ficado mais cheia. Em breve a gente tem aí, teoricamente, o feriado do Carnaval, que na verdade ponto facultativo, né? Tá essa discussão. Na sexta-feira, o governador João Dória aboliu, de fato, esse ponto facultativo, esse feriado. Como que está aqui em Jacareí, né, em relação aos serviços públicos? Vai ser feita uma reunião com o Codivap, no qual o senhor é presidente, justamente para que os municípios ao redor aqui também tenham a mesma decisão? Acho que nesse momento nós precisamos proteger o litoral. Não adianta nada o Estado não decretar ponto facultativo, o que vale para os servidores do Estado, não vale para os servidores do município. A iniciativa privada tem autonomia, então decide se libera ou não, mas o ponto facultativo tinha justificativa quando havia desfiles, quando havia evento. Não vai haver desfile, não haverá evento. As capitais que promovem o carnaval, como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Florianópolis, também já revogaram seus pontos facultativos. Então, a gente está conversando com os 4 prefeitos do litoral e os prefeitos das grandes cidades aqui. E provavelmente o entendimento é que devemos revogar os pontos facultativos municipais para que a gente não estimule a aglomeração de pessoas, principalmente na proteção das nossas cidades do litoral. Então, a ideia é que a gente justamente não tem, porque ano passado eu lembro que o governador João Dória juntou vários feriados justamente para promover o Fique em Casa, mas na prática a gente sabe que isso não aconteceu, né, prefeito? Então, a ideia é que a gente continue seguindo ali, não liberando feriados, para que todo mundo continue trabalhando, né, dentro das suas limitações e proteções, e que a gente não estimule justamente essa debandada aí para as praias. Na prática fique em casa, salvo se você puder viajar. Até porque não pode haver, e é bom essa pergunta para a gente esclarecer, o prefeito e o governador não podem impor coercitivamente ordem sobre o deslocamento das pessoas. Ninguém pode ser proibido de entrar ou sair num estabelecimento, numa área tal e tal. O que você pode é desestimular essa ida, fechando os estabelecimentos que dão uma proteção, uma acolhida. Então, você não permite que tenha quiosque, não permite que tenha bares e restaurantes abertos, você desestimula a ida. Essa pessoa quiser ir com o seu carro e ficar lá, ela vai poder ir. E mesmo nas praias, é muito difícil essa polícia. Só existe polícia direta sobre as pessoas quando o presidente da República decreta e ele determina os limites. Se não houver uma decretação da presidência da República, o governo do estado e as prefeituras só podem fiscalizar os estabelecimentos, o que é muito difícil de fazer. Por isso, a consciência é tão importante. A Sala do Empreendedor de Jacareí continua com os atendimentos e os serviços de forma online. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a decisão foi tomada para dar continuidade no suporte aos empreendedores, principalmente durante esse momento de pandemia. Para isso, todos os protocolos sanitários estão sendo cumpridos. Entre os serviços oferecidos estão a abertura de empresas e MEI, que é o microempreendedor individual, emissão de alvará automático, declaração anual, emissão da DAS, que é o documento de arrecadação do Simples Nacional, além, claro, de orientações técnicas e consultorias. Os casos que necessitam de atendimento presencial deverão ser agendados pelo telefone que aparece na sua tela, que é o 12 3955 9062, ou também pelo WhatsApp, pelo 99237 4733, ou ainda por e-mail, que é o jacareisebraiaqui@gmail.com. Um dos serviços afetados, acho que nessa câmera aqui, né? Um dos serviços afetados pela mudança de fase no Plano São Paulo foi o Atende Bem, que desde semana passada está atendendo somente 25 pessoas por vez.
Quem nos traz agora mais informações é a jornalista Nayara Francesco. Nayara, bom dia. Queria que você falasse para a gente como está o atendimento aí no Atende Bem. Bom dia, Leilane. Bom dia a todos. É isso mesmo. Após a reclassificação de Jacareí na fase vermelha do Plano São Paulo de combate ao coronavírus, o Atende Bem está atendendo com limite de 25 pessoas dentro do estabelecimento. O horário continua o mesmo, é das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. Mas quem precisar ser atendido precisa ligar no telefone 156 para poder fazer o agendamento ou vir até aqui no Atende Bem, que fica na Praça dos Três Poderes, aqui no centro de Jacareí. É logo aqui no prédio da Prefeitura, é só vir de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 4h30 da tarde, para retirar a sua senha. Vale lembrar ainda, Leilane, que a Prefeitura disponibiliza o atendimento também em forma online. E a abertura de 100% dos processos também são via internet, sendo eles boletos, certidões, segunda via de tributos, entre outros serviços. Todos disponíveis no site da Prefeitura, na aba Atende Bem Online. Também, Leilane, só complementando, segundo a Secretaria de Administração e Recursos Humanos, esta medida é para evitar aglomerações, porque ainda estamos na pandemia da Covid-19. É com você. Obrigada, Nayara, pelas informações. Lembrando que a gente está quase aí chegando em fase de pagamento de IPTU, por isso é tão importante a gente tentar agendar os horários e, se possível, fazer tudo de forma online para não precisar sair de casa. Por ser classificado como serviço essencial, o transporte público não para. Porém, com o aumento de pessoas nas ruas, os veículos estão constantemente com a lotação máxima. Independente da classificação do Plano São Paulo, o transporte público não para. Todos os dias levando milhares de pessoas aos seus destinos. Afinal, os ônibus fazem parte dos serviços essenciais definidos pelo governo do estado de São Paulo. Com a normalização do funcionamento de alguns estabelecimentos e a retomada na rotina, o transporte público tem sentido o impacto do aumento das pessoas nas ruas. E o usuário é o principal impactado com essas mudanças. Em questão dos horários, eles têm reduzido, mas na minha opinião não foi algo tão inteligente. Por quê? Tem reduzido os horários e os ônibus têm se mantido cheios. E como estão cheios, não tem como manter a questão do distanciamento social. Então está bem complicado. Muita demora, a espera é longa, a gente fica de 1 a 3 horas no ponto, né? Não sei se está tendo pouco ônibus, né, na linha, por causa da epidemia. Em maio de 2020, um decreto estadual tornou obrigatório o uso de máscaras dentro dos ônibus como uma medida de proteção contra a Covid-19. Mas as lotações preocupam os passageiros que não se sentem seguros dentro do transporte. A gente fica com receio, né? Porque sempre tem uns lá no fundo lá que abaixa a máscara, né? Eu acho que deveria ter mais linhas para meu bairro, porque são vários, tem 3 bairros praticamente, né? A Casinha, 2 predinhos e o Colônia, então junta todo mundo e todo mundo pegando o mesmo ônibus. Não me sinto seguro. Tudo bem que todos usam máscara, mas não é o suficiente, por conta do distanciamento que não existe. Independente do ponto que você pegar aqui no centro da cidade, vai estar bem cheio. Nossa equipe entrou em contato com a empresa JTU, responsável pelos ônibus de Jacareí, sobre os horários e as lotações no transporte público. Porém, a concessionária se pronunciou apenas sobre a higienização feita nos carros. Fica ruim para os trabalhadores, né? Eu tenho uma filha que trabalha aqui no centro, ela consome todos os dias o ônibus, né? Então ela chega em casa o quê? Umas 4h30, 6 horas, não tem horário para ela fixo para chegar em casa. A Secretaria de Mobilidade Urbana se manifestou por meio de nota e reforça que o monitoramento dos veículos segue em tempo real e sempre que necessário é acionado um carro extra para a circulação. Desafio para quem utiliza o transporte público. A gente já colocou ali na reportagem o posicionamento da Secretaria de Mobilidade Urbana, que é a responsável por gerir, né, toda essa questão de lotação, enfim, de quantidade de carros nas ruas. Queria só que o senhor desse seu parecer
em relação a isso, porque muita gente ainda passa, né, algumas linhas, não são todas, mas algumas linhas ainda passam por essa questão da lotação, principalmente nos horários de pico. É um fenômeno que antecede a pandemia. Sempre o transporte coletivo terá superlotação nos horários de pico. É impossível você ter uma estrutura empresarial cara e onerosa como é uma estrutura de transporte coletivo e garantir espaços vazios nos horários de pico. O que a gente tem que cuidar? É do número de pagantes para que o sistema seja autossubsistente ou o poder público ressarcir a empresa se a obriga a manter uma estrutura superior o número de passageiros. Nós tínhamos, antes da pandemia, em média 50 a 53 mil usuários por dia. Esse número esteve entre setembro e dezembro na faixa de 30 mil. E em janeiro caiu também novamente para a faixa dos 20 mil. Você tinha 53 mil, agora tem 20 mil e tem que manter a mesma estrutura empresarial. O que a prefeitura tem feito? À medida em que ela pode ajudar, ressarcindo isso, ressarcindo esse período de ociosidade, ela tem mantido o número de linhas. Quando isso não é possível, você não tem o que fazer. Então, é um momento extremamente complicado e sem contar que nós estamos vivendo no país inteiro uma crise sistêmica do transporte coletivo, pela chegada dos aplicativos, pela liberalização do transporte individual e agora provocado pela pandemia e a crise econômica que afasta muito o usuário de transporte coletivo do sistema. Então tem que tomar cuidado aí na hora de sair de casa, pensar bem se realmente precisa sair, porque de fato é um problema muito difícil de ser resolvido. A gente vai para o intervalo rapidinho, na volta tem mais conversa com o prefeito Isaías Santana. Até já!